Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem bem para o coração do processo legislativo brasileiro. Para a Câmara dos Deputados. Exato. Mas assim, não vamos olhar para os grandes discursos, sabe? Ou para as votações que todo mundo já conhece. A gente vai para a sala de máquinas. É isso aí. Nossa missão aqui é entender as regras que ditam o ritmo de um dia no plenário, com base nos artigos 85 a 94 do Regimento Interno. A gente vai começar pela rotina, pelo que se espera de um dia normal. Depois, vamos ver o que acontece quando surge, sei lá, uma turbulência. O tema urgente que muda tudo. Isso. E por fim, vamos entrar no lugar onde as decisões mais críticas são tomadas a portas fechadas. E é uma jornada fascinante, porque essas regras não são, assim, só um manual burocrático, né? Não mesmo. Elas são o sistema operacional da nossa democracia. Cada artigo ali revela uma tensão. Que tipo de tensão? A necessidade de ter uma ordem contra a imprevisibilidade da política. A transparência como regra e, do outro lado, o sigilo como uma exceção super drástica. Entender isso é entender como o poder funciona no dia a dia. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar pela ação. O presidente da Câmara anuncia, passamos à ordem do dia. O que exatamente isso significa? Qual a primeira providência? Bom, a ordem do dia é basicamente o horário nobre da sessão. O momento que importa. É o momento em que as palavras viram votos e os projetos podem de fato virar lei. E a primeira coisa que acontece é um choque de realidade. A verificação de quórum. Ah, claro. Um painel eletrônico acende e os deputados precisam registrar a presença. Sem um número mínimo de parlamentares ali no plenário, nada pode ser votado. É o primeiro filtro. E já nesse ponto tem uma regra com uma consequência bem séria, né? Sobre estar presente, mas não votar. Exato. E isso é fundamental para a gente entender a dinâmica política. O regimento é rígido nisso, para garantir não só a presença, mas o engajamento. Como assim? Se um deputado está no plenário, mas se ausenta de uma votação, para o registro oficial é como se ele não tivesse nem aparecido na sessão naquele dia. Uau! Isso tem impacto... Impacto direto no salário e na imagem pública do parlamentar, com certeza. Mas a gente sempre ouve falar de partidos que entram em obstrução. Isso não seria uma forma de, sei lá, burlar essa regra? É exatamente a válvula de escape prevista no sistema. A única exceção é a obstrução parlamentar legítima. E como funciona? Funciona assim. O líder de um partido se levanta e comunica à mesa: meu partido está em obstrução. A partir daí, os deputados daquele partido podem ficar no plenário, mas sem registrar presença ou votar, e não são considerados faltosos. Ah, entendi. Na prática, é uma ferramenta poderosíssima da minoria. Para atrasar as coisas, imagino. Exato. Se um partido não tem votos para derrubar um projeto, ele usa a obstrução para tentar impedir que a sessão tenha quórum para começar ou para continuar. É a arte de ganhar tempo e forçar a negociação. É uma arma política prevista no manual, então. E uma vez que a sessão tem quórum e começa, para onde ela vai? Tem uma fila de assuntos a serem tratados? Tem. E ela é muito bem definida. Mas antes de entrar na fila de votações, o regimento protege um momento que eu acho muito simbólico. Qual? Os primeiros 10 minutos da ordem do dia são reservados exclusivamente para a apresentação de novas propostas. Que interessante! Ou seja, não importa quão caótica esteja a agenda, quão urgente seja a pauta, Sempre haverá um espaço. sempre haverá um espaço para que qualquer deputado possa formalmente apresentar uma nova ideia para o país. Exatamente. É uma janela protegida para a renovação do debate. Passados esses 10 minutos, aí sim a gente entra na fila das votações. E aqui a ordem é crucial. E qual é a ordem? Primeiro votam-se as redações finais, que é basicamente a revisão do texto de projetos que já foram aprovados. Ok, e a parte burocrática? Depois, e aqui a coisa esquenta, vem os requerimentos de urgência. Só depois de tudo isso é que se chega no prato principal. Os projetos de lei, as PECs, enfim, as matérias que a gente vê no noticiário. Essa estrutura parece tão rígida, fico imaginando como ela sobrevive a uma crise política. Se uma notícia bombástica explode ao meio-dia, eles realmente precisam esperar e votar em 20 requerimentos antes de poderem debater o assunto que está parando o país? É uma ótima pergunta. E a resposta mostra a genialidade e a complexidade do sistema.
Essa ordem é, na verdade, um campo de batalha político. Um campo de batalha. Sim, a oposição pode apresentar dezenas de requerimentos na frente de um projeto importante do governo, justamente para atrasar votação. É o que se chama de sequestrar a pauta. Eles usam a regra contra o sistema. Isso. Eles usam a própria regra para criar um impasse. Por outro lado, o regimento também oferece as ferramentas para furar essa fila. E quais seriam? Um líder de partido pode apresentar um requerimento de inversão de pauta. Se a maioria concordar, aquele projeto importante que estava lá no fim da fila pula para o começo. Entendi. Ou seja, a rigidez da pauta é, ao mesmo tempo, a arma da minoria e o alvo da maioria. É uma dança constante entre a ordem prevista e a força política do momento. E digamos que essa dança termine, a pauta de votações se esgote, mas ainda sobre tempo na sessão. O que acontece? Eles vão para casa mais cedo? Não vão. O tempo restante se transforma em algo chamado comunicações parlamentares. E o que é isso? Os líderes de cada partido indicam deputados para falar na tribuna por até 10 minutos. É um espaço de discurso livre, onde eles podem falar sobre qualquer tema, prestar contas à sua base, criticar o governo. É tipo um microfone aberto político. Quase isso. Um microfone aberto para o posicionamento político já sem a pressão das votações. Entendi. Então a pauta tem essa flexibilidade. Mas e quando o problema não é a ordem, mas a profundidade do debate? Se um assunto for complexo demais para ser discutido em poucos minutos. O regimento tem uma solução para isso, né? A tal da comissão geral. Exatamente. A comissão geral é como apertar um botão de pause na rotina legislativa. Pause. Sim. O presidente da Câmara anuncia que a sessão está se transformando em comissão geral e as regras do jogo mudam drasticamente. Os tempos normais de fala, as inscrições, tudo isso é suspenso. O foco se torna um único assunto. Permitindo um debate mais aprofundado? Muito mais aprofundado. E que tipo de assunto justifica uma mudança tão grande no funcionamento da casa? O regimento prevê 3 situações principais. A primeira é quando os próprios líderes, representando a maioria ou 1/3 dos deputados, concordam que um tema é relevante demais para ser tratado no tempo normal. Uma crise econômica, por exemplo? Perfeito. Uma crise econômica, uma reforma importante, algo que exige uma análise mais detalhada. A segunda situação é para receber e ouvir um ministro de Estado. Um instrumento de fiscalização? Um dos principais. O ministro vai ao plenário, faz uma exposição e depois é basicamente sabatinado pelos deputados. E a terceira é a mais simbólica de todas, não é? Sem dúvida. A terceira razão para convocar uma comissão geral é para debater um projeto de lei de iniciativa popular. Puxa! Pense no poder disso. Um grupo de cidadãos consegue as assinaturas, apresenta um projeto e o regimento obriga a Câmara a parar tudo, mudar suas regras e se transformar numa grande comissão para ouvir um representante desses cidadãos defender a proposta na tribuna. É a participação popular direta alterando a rotina do poder. Isso é muito forte. É um mecanismo poderosíssimo. Então a comissão geral é essa ferramenta para mergulhar fundo num tema, seja para fiscalizar o governo, debater uma crise ou, o mais incrível, ouvir a voz direta da sociedade. E quando o debate acaba, a sessão volta ao normal. Exato. Cumprida sua finalidade, a comissão geral é encerrada e a sessão deliberativa retoma seu curso normal, de onde parou. É um mecanismo bem cirúrgico para momentos específicos. Ok. Até agora, tudo que a gente conversou acontece sobre os holofotes, com transmissão ao vivo e imprensa, mas o regimento guarda um capítulo para um cenário completamente oposto, quase cinematográfico: as sessões secretas. O nome já impõe respeito. Com certeza. Que tipo de assunto é tão explosivo ou delicado a ponto de justificar apagar as luzes e fechar as portas do plenário para o resto do país? A lista de motivos é extremamente curta e a gravidade é máxima. E, assim, não se trata de proteger um governo ou um político, mas de proteger o Estado, a segurança nacional. Certo. O regimento autoriza uma sessão secreta para deliberar sobre uma declaração de guerra ou um acordo de paz. Decisões que definem o destino de uma nação. Exatamente. Outro motivo é autorizar que forças militares estrangeiras passem ou permaneçam em território nacional. Mesmo que temporariamente. Mesmo que temporariamente. Ou ainda, para discutir projetos que alterem o efetivo das Forças Armadas. São todas questões de soberania e defesa. E tem um último caso.
Que parece diferente desses. Parece, mas o regimento trata com a mesma gravidade. Qual seria? A deliberação sobre a perda de mandato de um deputado por quebra de decoro parlamentar. Nossa. O regimento coloca a decisão de caçar um de seus pares no mesmo patamar de sigilo de uma declaração de guerra. Isso diz muito, né? Diz muito sobre o qual sensível e, vamos dizer, corporativamente delicado é esse tipo de processo. É um julgamento interno, entre pares, e a regra entende que ele precisa ser protegido de pressões externas. É um paralelo impressionante e como isso funciona na prática. O presidente simplesmente diz: esta sessão agora é secreta? O protocolo é extremamente rigoroso. Primeiro, o presidente determina a evacuação completa do plenário. Tira todo mundo. Todo mundo que não for autorizado. Jornalistas, assessores, visitantes, funcionários têm que sair. As portas são fechadas, a transmissão da TV Câmara é cortada. Ok. E aí acontece algo fascinante. A primeira votação, já em segredo, é para decidir se o assunto realmente deve ser tratado em segredo. Espera aí. Quer dizer que eles podem se trancar e a primeira decisão é: será que a gente precisava mesmo ter se trancado? Exatamente. É uma dupla camada de proteção. Os próprios parlamentares, já a portas fechadas, reavaliam a necessidade do sigilo. Já aconteceu de eles decidirem reabrir? Já houve casos históricos em que os deputados decidiram que o tema não era para tanto e reabriram a sessão. É uma espécie de consciência coletiva da casa decidindo sobre a própria transparência. E os registros? Uma decisão tão importante não pode simplesmente sumir na história. De jeito nenhum. A ata dessa sessão é escrita e aprovada ali mesmo, no final dos trabalhos. Depois, ela é colocada num envelope que é lacrado. Lacrado mesmo? Sim. A mesa diretora, presidente e secretários assinam sobre o lacre, colocam a data e esse envelope vai direto para o arquivo da Câmara. Fica trancado com um prazo de sigilo que é definido na própria sessão. Uau! É um procedimento para garantir tanto a confidencialidade no presente quanto a preservação para a história. E quem pode ficar nessa sala trancada? Só os deputados? A regra é muito estrita. Apenas deputados e, por cortesia parlamentar, senadores. E se o ministro precisar ser ouvido? Se o ministro de Estado ou alguma testemunha precisar ser ouvida, essa pessoa entra, fala o que precisa, responde às perguntas e se retira. Não fica para deliberação. Não pode acompanhar o resto do debate e muito menos a votação. Isso reforça que aquele é um momento exclusivo de deliberação dos representantes eleitos. Fazendo um balanço de tudo isso, então, nós saímos da organização da ordem do dia, que tenta equilibrar o planejamento com as urgências. Isso. Passamos pela Comissão Geral, que é a ferramenta para aprofundar debates cruciais, e chegamos às sessões secretas, o procedimento de exceção absoluta para as decisões mais graves do Estado. Exato. O que esses artigos nos mostram é que o regimento é uma estrutura viva. Ele prevê a rotina, mas tem todas as válvulas de escape e os procedimentos de emergência para lidar com a realidade caótica da política. As regras revelam as prioridades. Perfeitamente. Eficiência e ordem no dia a dia, espaço para a participação popular e para fiscalização em momentos especiais e um protocolo de segurança máxima quando a soberania do país está em jogo. É um sistema complexo, né? Desenhado para lidar tanto com a rotina quanto com as crises. E a síntese final é que essas regras, que parecem tão distantes, são o que garantem que o debate democrático aconteça. Elas são o campo e as linhas que demarcam onde e como o jogo do poder pode ser jogado. Sem elas, seria o caos. Seria o caos. Com elas, temos um processo, por vezes lento, conflituoso, mas que é a base do nosso sistema legislativo. Para terminar, fica um pensamento para quem nos ouve. Vimos que a perda de mandato de um deputado é um dos raríssimos motivos que podem levar a uma sessão secreta, ao lado de temas como guerra e paz. Isso nos leva a uma pergunta intrigante. O que um parlamentar precisaria fazer para que o ato de julgá-lo seja considerado tão sensível, tão explosivo para a instituição, que precise ser deliberado com o mesmo nível de sigilo de uma decisão sobre a segurança nacional? O regimento define o palco, mas o drama humano e político que leva a essas situações extremas é uma história completamente diferente.